Sejam bem-vindos a mais um bate-papo no ILAB Segurança 2026, segunda edição organizado pelo Concesp aqui no CICB Brasília, em que a gente tem a oportunidade de encontrar os principais atores, especialistas, autoridades, conselhos reunidos, debatendo segurança pública, temática deste ano muito importante, que é combate e enfrentamento ao crime organizado. Encontrei a doutora Camila, que sempre tem dado entrevistas, já deu umas 3 entrevistas para o nosso canal, Coronel Márcio também, e ontem ela lançou um desafio para que a gente tentasse conversar num bate-papo aqui, informal, com os coordenadores, esse time de gigantes que faz o Fundo Nacional de Segurança ser essa potência que é hoje. Todo mundo sabe, toda vez que eu falo, sou um defensor, eu sou quase um embaixador do Fundo Nacional e tenho a oportunidade aqui, esses profissionais de diferentes instituições do Brasil inteiro devotam-se para bem representar as forças de segurança, e aí a gente está falando, não vou nem mencionar que são tantas forças, né? Mas que têm contribuído sobremaneira para que a gente faça uma boa gestão do fundo. E o desafio foi lançado, eu aceitei o desafio, estou aqui no nosso estúdio no ILAB, conversando com esses feras. Cada um vai poder falar um pouco sobre a sua área de atuação, as suas entregas e o que o Fundo Nacional traz aqui para a segunda edição do ILAB. Muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Bom dia, Loyola. É um prazer para nós estarmos aqui. Acho que é importante a gente fazer uma breve apresentação para que todos nos conheçam, né? A gente trabalha ali mais nos bastidores, obviamente que os profissionais de segurança pública, operadores aí dos estados acabam tendo conosco um contato mais aproximado, mas como esse podcast tem uma ampla divulgação, é importante que nos conheçam. Eu sou Eduardo Manso, sou coordenador geral de Orçamento e Finanças da Senasp, estou lá desde 2021, trabalho com a doutora Camila Pintarelli, vou passar aqui para a colega Michele. Bom dia a todos, uma satisfação estar aqui nesse podcast com um público tão seleto. Bem, meu nome é Michele Silveira, eu atuo na Coordenação Geral de Transferências Fundo a Fundo do Fundo Nacional de Segurança Pública. Bom dia, sou o Bruno Guimarães, atuo na Coordenação de Logística do Fundo Nacional de Segurança Pública. Olá pessoal, também uma satisfação estar aqui. Eu sou Keila Vasconcelos e trabalho na Coordenação Geral de Convênios e Contratos de Repasse. Bom dia Luciano. Bom dia, comandante. Sou o Tenente Coronel Márcio, da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, e atualmente estou de Coordenador Geral de Licitações e Contratos. Não, Coronel, a gente fala um time de gigantes, né? A gente tem aí em média uns 5 grandes eventos da segurança pública. Eu fico imaginando aqui cada um de um estado diferente, né? Com família, com filho. A gente sabe da correria, né? Um evento 3, 4 dias aí intensos, em que eu sei que a articulação e essa complexidade que é reunir em um único evento a representatividade de todas as forças para que a gente possa debater segurança pública, mas também que possa aprender, seja nos seminários, nos workshops, seja nos encontros dos profissionais que aqui se reúnem, seja da parte de licitação, contratação, diversas áreas, para justamente equacionar e educar esse público para, resumindo, gastar bem a fonte de recursos que é disponibilizado para os estados. A gente tem percebido, e eu falo isso porque, em virtude das entrevistas que nós já fizemos para conhecer um pouco o fundo, nos últimos 2 anos a gente tem percebido que aquela curva quer dizer, uma diminuição consistente, por exemplo, de devoluções, ou seja, aquela crítica que se fazia, né? Por falta de dinheiro, a gente tem uma crise de segurança pública e tem as forças policiais devolvendo dinheiro porque não sabe gastar. Então houve um processo, e eu acompanhei esse processo e sei que os senhores, cada um na sua área, são responsáveis, né? E nesses encontros a gente já vai, né, caminhando, às vezes a gente vai encontrando, fazendo amizades, né, identificando, sobretudo, algumas questões que é importante relevar, né? Que a gente percebe que a nata dos profissionais, né, da segurança pública está representada aqui. São profissionais que estão também nos seus estados. A gente sabe como é difícil, sobretudo em virtude da burocracia, cuidar de conta pública,
né? Licitação, colocar o seu CPF ali em jogo. E isso faz com que, às vezes, o profissional ele fique com receio de trabalhar na área. Então, geralmente, ali é meio que o cara que é maluco, o cara que fala, rapaz, você vai trabalhar com isso, vai ter problema, mas é um cara que acredita naquilo que ele faz. Então, a gente vê uma comunidade se formando graças a esse empenho de vocês, de identificar nos estados quem de fato tem como propósito de vida e se especializou e vem cada vez mais se especializando, e isso é importante. Às vezes o colega de casa acha que o cara está aqui viajando, passeando, e não, só trabalha muito, né? Mas é uma valorização, é o cara saber, poxa, eu estou sendo valorizado, eu estou sendo lembrado, e sobretudo pelo governo federal, né? O cara que está lá no estado, ele fala, poxa, eu tenho um nome e esse nome é identificado como a ponta de lança aqui, e eles têm apostado porque, imagine o tempo, né? Alguém pode até me dizer aí quantos profissionais hoje migraram dos seus estados que estão aqui por conta do fundo? Mais de 500 profissionais. É muita gente, então é passagem. Aqui. Rapaz, é de uma complexidade imensa e de uma equipe que a gente sabe que é reduzida, porque há essa carência, né, de pessoal, então todo mundo trabalhando dobrado, né? Então, eu gostaria, nesse aspecto, de pautar essa questão, né, de como o Fundo Nacional ele tem conseguido fazer essa orquestração para trazer as pessoas que realmente importam para estar aqui, se reunir, se apropriar de conhecimento e modular, né, naquilo que a gente pode falar de doutrina de compra, né? Primeiramente, a gente precisa fazer um adendo e falar da doutora Camila, que implementou esse modelo, né? Esse modelo ele foi implementado por ela fazem 2 anos, e a gente está há 1 mês, que ela ontem até ela comentou que ela vai fechar 1 ano, e 1 mês após foi o nosso primeiro encontro do Compra SUSP em Natal, terra do nosso amigo Guimarães aqui. Então, foi o início do processo, e esse processo é como o senhor bem disse, é difícil, porque a nova lei, e ela vem nos ajudando com essa questão de como comprar bem se a gente não conhece os produtos. Eu acho que esse é o grande dilema que a gente sempre vivenciou isso, e a antiga lei, ela afastava muito o funcionário público do setor privado, porque sempre havia uma desconfiança nesse processo. E com esse processo franco, aberto, transparente que a gente vem hoje implementando, a gente ganha força pela unidade e pela quantidade de profissionais que a gente coloca para conversar sobre segurança pública. Eu acho que no outro podcast, eu não me lembro, mas eu sempre tenho falado que eu sempre tive uma dúvida. Será que falta? A gente consegue responder essa pergunta, se falta dinheiro para a segurança pública ou não? Penso que hoje, como o senhor bem disse, essa crescente, as melhorias nas aquisições, a gente começa a responder que falta dinheiro para a segurança pública. Talvez algum tempo atrás a gente não conseguisse dizer por causa dos nossos problemas de execução, o dinheiro estava lá, e aí dava essa impressão que, como está faltando dinheiro, se tem dinheiro nos estados. E com essa melhoria na execução, a gente vem dizendo que a gente agora precisa de coisas melhores, né? E o Compra SUSP, ontem eu estava conversando com nossos grupos lá e fazendo a abertura junto com a doutora Camila. A gente disse que a gente precisa sedimentar primeiro uma boa base, comprar aquela cesta básica, né, o arroz e feijão, os melhores produtos, que é o colete, o melhor capacete, a melhor arma, a viatura melhor, mais adequada para o policiamento. E aí depois a gente vai crescendo no processo para outros equipamentos com uma maior complexidade e com um maior custo nesse processo, e na verdade não se torna um custo, né? É um investimento em segurança pública. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. E a gente vem conseguindo mudar muito essa cultura e melhorando muito as aquisições. E, Coronel Márcio, o senhor tocou num assunto que eu acho que é fundamental, que a gente está falando de padronização, obviamente respeitando as especificidades. Eu sei que existe, a doutora Camila tem isso em conta, de ouvir os diferentes estados, saber a realidade, conhecer, mas padronizar naquilo que é permitido padronizar. E a gente está falando de doutrina de segurança pública. A gente conversa com alguns colegas, a gente conhece um pouco a Força Nacional, por exemplo. A Força Nacional foi um divisor de águas quando a gente percebe que você tem uma força que integra e congrega profissionais de diferentes estados, com diferentes realidades, que começa a ter uma formação individualizada, única, e trocas de experiências, né? E são várias e várias edições de cursos, né?
e avançou-se muito nesse aspecto. Quando a gente fala em Fundo Nacional, e aí é uma análise que eu faço como estudioso da matéria, né? Essa questão da padronização da educação e doutrinação para o bem, o governo federal, o Estado, acaba assumindo um protagonismo muito importante de uma construção conjunta, não forçada por intermédio de legislação, mas colaborativa, e é isso que a doutora Camila, com esse time de gigantes, tem feito. Então, para além da padronização, a gente tem a economia de recursos públicos. Quando o Ministério da Justiça, né, através do Fundo Nacional, da Secretaria da Senasp, ela começa a identificar produtos que são relevantes para a segurança pública, querendo ou não, é uma certificação de qualidade, isso deixa o Estado um pouco mais confortável até para o Tribunal de Contas. Como os valores e a quantidade é maior, pela lógica, os valores vão ser mais reduzidos, e aí a gente está falando de economia de recursos públicos, né? Então, eu acho que esse ponto de ação do Fundo Nacional, da padronização, respeitando as especificidades de cada estado, e a compra conjunta, isso promove uma economia de recursos. E, além disso, o senhor falou muito bem, na gestão da doutora Camila, e a transparência entre o público e o privado. A gente sabe que eventos como esse, a gente enaltece o Concesp por organizar um grande encontro esse, é muito também um trabalho que a sociedade empresarial faz também de doação, de contributo, que a gente sabe que as instituições, as organizações não têm verba pública para determinados fins. Então, essa promoção, essa entrega que as empresas fazem através dos seus apoios, dos seus patrocínios, obviamente objetivando também criar espaços em que eles possam apresentar as suas tecnologias e serviços de forma transparente, aberta, pública, né? Possibilitando essa troca de informações, que é uma dificuldade. E aí eu analiso sob a perspectiva da administração pública, o receio que a gente tem de ser mal interpretado quando você recebe uma empresa. Às vezes recebe uma empresa A, empresa B, por questões diversas, e às vezes até por responsabilidade dela de não acessar a administração, mas acho que está priorizando uma empresa. Então, quando a gente traz isso aqui, oportunizando a todos que queiram apresentar suas tecnologias, eu creio que o Estado ganha com isso. Eu digo porque eu acabei de entrevistar aqui o CEO de uma empresa que criou, que criou uma mecânica que tem auxiliado sobremaneira a investigação criminal. E quando a gente percebe e fala assim, se a gente for olhar a caminhada, né, seja nas startups, seja o empreendedorismo dessas pessoas que devotam tempo, dinheiro, investindo para trazer soluções, e aí a administração se fecha para essas soluções, parece ser muito, né, não muito lógico, né? É lógico que, infelizmente, a gente tem uma cultura, a gente tem inúmeros casos, infelizmente, a corrupção é algo que existe na nossa sociedade. A todo momento, nós, que somos servidores públicos, quando temos contato com o setor privado, a gente precisa ter cuidado. E as empresas também, né? As grandes empresas têm os seus compliance também, obviamente, se organizando para ter um ponto de encontro o mais saudável e sadio possível. E é isso que eu sou testemunha e tenho percebido, sabe? Um trabalho colaborativo em que todos estão muito satisfeitos. O profissional de segurança pública que tem visitado, e a gente sabe, poxa, um evento como esse, né? A gente viu ali ontem a palestra da doutora Camila, rapaz, não tinha onde colocar gente, lotado, as palestras lotadas, os profissionais aqui vindo, se aperfeiçoando, visitando, conhecendo as tecnologias, né? E tudo isso é devido a essa orquestração, seja o apoio das empresas, o Concesp e o Fundo Nacional sendo grande contribuinte para que a gente conseguisse trazer esse público qualificado aqui para Brasília. Esse processo, até que o senhor falou, eu até estou começando a escrever sobre economicidade em determinadas áreas, né? E a gente tem visto lá de até 40% de redução dos preços das aquisições. Tem um segmento muito específico que eu estou estudando para fazer essa abordagem. A gente tem pego
vamos dizer, descontos, né, quando a gente faz um processo licitatório centralizado e com grandes quantitativos para os estados, e essa união de poder conversar com as indústrias, ele tem nos dado muita economicidade no processo. Isso é uma... A gente tem notado isso, até inclusive está dificultando algumas vezes, porque o estado se planeja para comprar quando ele vê, dá quase para comprar 2. E aí, assim, vou resolver isso como? A gente está conversando, a gente está buscando, eu comum da mesma ideia, nós já conversamos sobre isso, a gente tem se encontrado, isso tem mudado muito o nosso gestor do estado, né? Melhorado os equipamentos, a busca, a própria indústria nacional também, ela está melhorando para apresentar um produto melhor, e a gente também tem, de vez em quando a gente encontra bons talentos que estão indo para fora. A gente precisa fomentar essa cultura também de desenvolvimento interno para a área de segurança pública. A gente precisa começar a caminhar nesse processo de ter uma indústria forte também de segurança pública. Penso que a Senasp, o Ministério da Justiça, pelo Fundo Nacional, ele também tem que ser esse vetor de fomento, de incentivo da indústria nacional para desenvolvimento de novas tecnologias aqui. Tem muita coisa boa no Brasil. Excelente, o senhor falou, tocou nesse assunto. A gente sabe que existem as feiras de defesa e as feiras de segurança, algumas, inclusive, têm pontuado muito a segurança. E assim, um testemunho que eu dou é que às vezes a gente sente um pouco um patinho feio, né? Porque as feiras de defesa, as maiores feiras hoje no Brasil, isso tem mudado, são feiras de defesa, né? A gente tem a LAAD, por exemplo, inclusive, até esse ano a gente vai estar como podcast também oficial da LAAD, entrevistando também, inclusive já está feito o convite para a equipe, a gente sempre deixa esse canal aberto. Mas o que a gente observa é que a gente, às vezes, é o patinho feio um pouquinho, né? Dessas grandes feiras. E as empresas, né, os setores, inclusive as feiras internacionais, elas têm percebido essa importância da segurança pública, né? Então, várias empresas já têm até aderido ao setor brasileiro, né? Seja a Ifostac, a Milipol, aglutinando com COP, no caso da Ifostac, e a Milipol na LAAD Security, né? Então, o que a gente observou? Um movimento crescente de valorização dos produtos, serviços e do público da segurança pública que passou a frequentar esses eventos. Aí a gente olha... É um patinho feio, mas com recurso, né? Com recurso e que estava ficando muito bonito. E aí, assim, a gente olha o Ministério da Defesa, Coronel. A gente tem o Ministério da Defesa, que faz um papel importante. A gente tem a BIND, temos a Mostra BID. E como a gente começa a frequentar, a gente percebe, aí a gente está falando de certificação de produtos controlados, a gente está falando de indústria, né, de soberania, então existem associações, a gente percebe que, no caso das Forças Armadas, há uma relação muito mais aceitável em termos de relacionamento entre as Forças Armadas e as empresas com trabalhos colaborativos visando o desenvolvimento de tecnologias, que no caso da segurança pública, obviamente a gente sabe que são estados, né? No caso das Forças Armadas é mais federalizado e fica mais fácil organizar. Mas o que eu observo é justamente, e volto a dizer, a gente tem a mão do Fundo Nacional promovendo essa liga e essa valorização da segurança pública brasileira. Eu acompanho, sei que há processos avançados em termos de certificação. Então, eu creio que a gente tem que olhar o que o Ministério da Defesa faz e ajustar para a Secretaria, para a Senasp, para o Ministério da Justiça fazer de forma idêntica. E aquilo que as Forças Armadas fazem com seus oficiais, os seus generais, que as polícias militares, corpos de bombeiros, as polícias civis também comecem a fazer de maneira sadia, saudável, associativa, representativa, para que a gente priorize a soberania, as empresas, a indústria brasileira, obviamente, naquilo que, obviamente, a indústria brasileira não fornecer, a gente recorra a outras tecnologias, serviços de outros países. Mas, tendo em conta isso que o senhor falou de maneira muito adequada, né? Os recursos são vultuosos, as empresas em a indústria e a própria, o próprio comércio internacional percebeu isso e tem lançado, né, um esforço consistente em valorizar esses encontros
né, encontros como esse, que até então não eram tão valorizados, né, comandante? Com certeza. A gente tem essa busca, né, do equilíbrio, e muitas vezes a gente precisa nos colocar como protagonista, né? Talvez muitas vezes a gente fica nesse segundo plano, mas quem tem que dizer qual é o equipamento que é para ser utilizado pelo policial na rua, pela investigação, é o policial. Eu sou um grande crítico desse processo, assim, quando eu posso me manifestar nesse sentido, eu sou muito a favor de uma indústria de segurança pública, uma indústria nacional de segurança pública, né, com um modelo feito por profissionais de segurança pública. Então, a gente conhece o modelo das Forças Armadas, da defesa como um todo, não tem aquele pudor de dizer que aquilo que é bom tem que ser copiado, né, e a gente precisa ser adaptado, a gente tem buscado e estudado muito esse processo, mas uma das coisas que a gente não pode abrir mão é que nós, profissionais de segurança, façamos esse papel, né? Digamos e ditamos aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa. Esse é um dos nossos pontos principais, a gente vem avançando nisso, vem conversando com nossos grupos de trabalho, vem incutindo isso neles, né? Até para essa questão do patinho feio. É um patinho feio? Ele pode ser, né? Mas ele tem recurso. Então a gente vem buscando esse processo. Não, e é importante mencionar também a questão das parcerias, né? A gente sabe que existem ferramentas que podem ser disponibilizadas, né, para que haja essa conformação entre as diferentes esferas, né, de poder e também, né, os órgãos da federação. Não só a partir da aquisição, mas também do estabelecimento de parcerias que são muitas, né, entre o Ministério da Justiça e as forças policiais, né? Eu gostaria que talvez, não sei quem pode falar um pouco sobre isso, Keila, Bruno, então, Eduardo? No campo das parcerias aí é mais com o Coronel Márcio por conta das licitações, né? A gente vê que hoje há um rol de empresas muito extenso, querendo participar dos eventos, ajudar a financiar os eventos de segurança pública para disseminar a cultura de aquisição de tecnologia de ponta. Isso tem sido muito produtivo porque a gente vê cada vez mais inovações nessa área. Nós vemos também que as polícias, os corpos de bombeiros militares, as perícias estão se aplicando cada vez mais em conhecer aquilo que a indústria pode proporcionar. Isso é um ciclo vicioso que acaba atraindo outras empresas a desenvolverem tecnologias e trazerem-nas para o campo aqui de amostragem desses eventos, né? As POCs então também. A gente vê realmente um ganho de qualidade e isso conversa perfeitamente com todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo, porque a partir de 2024, especialmente na gestão da doutora Camila, e é importante ressaltar isso, houve um ganho de qualidade muito grande. Veja bem, nós criamos em conjunto um ciclo para poder fazer toda a execução orçamentária e financeira. Ele começa desde o planejamento das contratações, lá no Compra SUSP, onde os integrantes dos grupos de trabalho integrado discutem quais são as especificações e os equipamentos que eles almejam adquirir. Depois passa para um planejamento orçamentário para poder buscar fontes de financiamento da segurança pública. A gente instaurou as câmaras temáticas de orçamento no âmbito de todas as polícias, também da perícia e dos corpos de bombeiros militares, onde a gente mostra ali uma sequência de possibilidades para financiar os mais diversos projetos. Isso passa também pela execução dos convênios, que a Keila pode falar mais, da execução do fundo a fundo, onde a gente vê recordes históricos de execução nesses segmentos e culmina, por fim, com a logística, com desembaraço administrativo de todos aqueles itens que são adquiridos especialmente pela esfera federal e que são doados para os estados. Eu vou passar a palavra aqui para a Michele, enquanto coordenadora de transferências fundo a fundo, que talvez ela possa até puxar esse gancho aí e esclarecer como é que tem sido agora essa temática aí no âmbito da rede interfederativa que trata do assunto. É isso aí, eu acho que diante do que a gente tem conversado e tem sido apresentado em vários episódios, né, vários eventos, como você comentou aqui, Luciano, para além disso, assim, o Fundo Nacional de Segurança Pública tem sido talvez o principal instrumento de financiamento da segurança pública no país. A doutora Camila, quando da sua chegada, trouxe, conversando com a equipe, trazendo toda a sua expertise, nós conversamos sobre essas possibilidades de mudanças, né, de aplicações que foram adotadas nessa metodologia de financiamento da segurança pública dentro do Fundo Nacional de Segurança Pública, e não à toa nós tivemos mudanças normativas fundamentais que trouxeram dinamismo, celeridade na execução desses recursos, tanto é que
ela mesma sempre dizia isso conosco, com a equipe, né? Não tem recurso represado, a gente não vai utilizar essa terminologia porque de fato não há. Hoje nós conseguimos demonstrar com números, com dados concretos, a evolução da execução desses recursos. Nós temos batido recordes anuais de execução. Tivemos agora, nesse ano 2025, que encerrou agora em dezembro, uma execução de mais de 4 bilhões e 400 milhões de reais em recursos do fundo. Estamos falando de uma transferência obrigatória que foi iniciada em 2019, então a partir de 2019 nós transferimos a todos os fundos estaduais e distrital de segurança pública mais de 6 bilhões e 800 milhões de reais para financiamento só na modalidade obrigatória, conhecida como fundo a fundo. E é importante mencionar para o público, né, de onde advém esses recursos, né? Quando a gente fala de fundo, o fundo vem de onde esse dinheiro, que é da loteria. Das loterias federais. E tem a reversão obrigatória, que é a questão de 50% para os estados. No mínimo, exatamente. Nossa principal fonte são as loterias federais e na nossa legislação hoje, no mínimo 50% do que nós arrecadamos das loterias federais é transferido obrigatoriamente a todos os fundos estaduais e distritais de segurança pública. Ou seja, mais de 50%. Né? Mais de 50%. E, notadamente, essa transferência tem sido transformadora, tem sido, assim, uma mudança significativa na segurança pública local. E, sem dúvida nenhuma, o aprimoramento dessas equipes, o aprimoramento de toda a estrutura da segurança pública nos estados e aqui no Distrito Federal tem sido das principais mudanças para possibilitar essa execução. Nós temos acompanhado tudo isso ao longo dessa transferência e percebemos que hoje nós conseguimos atestar que as equipes estão qualificadas, as equipes estão amadurecidas, sim, para executar recursos, sim, para transformar, pode aportar mais recursos no fundo. A estrutura que se tem hoje tem sido suficiente para dar conta do recado, como foi dito aqui, a segurança como patinho feio, mas uma segurança que tem aporte de recurso destinado para fazer essa transformação. As equipes estão qualificadas, têm nos demonstrado isso com números. Não à toa nós temos a publicidade dos dados aí no Segurança Transparente, de todo o aporte de recurso que foi transferido para a segurança pública na modalidade fundo a fundo. Temos hoje 63% de execução de tudo que foi transferido, então isso demonstra tecnicamente com dados que a execução tem ocorrido sim, e sem dúvida nenhuma as mudanças que foram adotadas ao longo desse período, especialmente de 2024 para cá, com alteração de normativos, retirada de rol taxativos, instituição das redes interfederativas como um espaço de escuta ativa, de ouvir os nossos parceiros, de adequar e reestruturar tudo aquilo que havia necessidade para fazer a coisa funcionar. Isso tem sido, sim, agora a gente está colhendo os frutos dessas mudanças e, para além disso, com o reconhecimento do Tribunal de Contas da União. Eu não posso deixar de destacar que nós passamos por uma auditoria do Tribunal de Contas da União e para quem está ali na gestão pública, especialmente a nossa ordenadora de despesa, com o CPF dela envolvido ali nesses recursos todos, sem dúvida nenhuma um reconhecimento do trabalho que foi adotado, das medidas que foram aplicadas. O Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão 235 de 2025, reconheceu todas as medidas que foram implementadas, sendo desnecessário qualquer apontamento de ajustes nas medidas administrativas do Fundo Nacional de Segurança Pública, reforçando tudo aquilo que tem sido implementado ao longo desses anos e, obviamente, a gente com muita gratidão e parceria com os nossos entes federados, com os nossos parceiros, de ter, sim, avançado, alavancado essa execução dos recursos e, sem dúvida nenhuma, teremos mais recordes de execução, porque agora, em 2026, nós já superamos, em janeiro e fevereiro, nós já superamos toda a execução desses mesmos meses no ano 2025. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter novos recordes para comemorar e quem ganha somos todos nós, né, cidadãos, consumimos a segurança pública dos nossos estados e consumimos do benefício desse aporte de recurso que é feito para a segurança pública. Michele, é importante, eu gosto de fazer um adendo no seguinte aspecto. Não existe estado rico que não precise dos recursos do fundo. E eu falo aqui como integrante da Polícia Militar do Distrito Federal, que muitos dizem que é uma polícia rica, né, por conta do Fundo Constitucional. Todos precisam de recursos, sobretudo quando a gente fala de segurança pública. Então, Estado nenhum pode se dar o direito de diminuir a importância desses recursos. A gente temos diferentes realidades no Brasil, com estados com dificuldades até de combustível para suas viaturas, com realidades diversas. Todas elas, e eu dou o meu testemunho aqui, que a gente
um Estado forte como o Brasil, com a ajuda do Fundo Constitucional, né? Secretaria de Segurança Pública, nós tivemos o Centro de Atendimento Biopsicossocial para o profissional de segurança pública, bancado pelo fundo, né? Construção da sede, da nova sede da Secretaria, e uma série de ações que foram desenvolvidas e que eu acompanhei quando estava lá na Secretaria, até pouco tempo atrás, uns 3 anos lá, acompanhei em loco esses recursos sendo aplicados, sendo bem geridos, com a equipe, né, muito boa também, que tem servido desse processo educativo de vocês, sou testemunha, né? Então eu gosto de fazer esse adendo, não existe Estado que não vou falar dependa, né? Não é a palavra, não é essa. Eu também não gosto quando se menciona a questão de que, olha, eu entrego com a mão, mas eu tiro com a outra, ou então, olha, eu entrego, mas você tem que fazer o que eu quero. Não é bem isso, né? A gente sabe que as regras que estão estabelecidas, elas têm um seu objetivo, né? Às vezes são mal interpretadas, às vezes por uma questão de situação, né? A interpretação que se dá é uma exigência que às vezes, dependendo da pessoa que faz análise, acha que não é adequada, mas às vezes, né, vai lá no MJ, explica, a pessoa, agora eu entendi o porquê da exigência, né? E nenhuma regra é perfeita, né? E ela vai se adaptando, né? Então eu gostaria de fazer esse adendo e eu gostaria de ouvir a Keila falar do convênio. Com certeza. Só para passar a bola para a Keila, assim, é muito claro isso, porque o fundo ele tem várias modalidades de financiamento, né? O fundo a fundo ele é uma delas. A doutora Camila sempre aporta muito disso. Olha, existem outras frentes. O fundo ele só não lida só com a transferência fundo a fundo. Existem também os convênios, contratos de repasse, as doações. E aí as transferências voluntárias, são os convênios, acabam sendo também uma complementação desse financiamento, né? Então a Keila consegue aqui compartilhar mais informações sobre isso. Então, eu sou uma apaixonada por convênios. Eu falo, nós dos convênios, nós trabalhamos com os estados e também com os municípios, né? E aí a origem do nosso recurso, ela vem de editais de chamamento público no âmbito da Senasp, quando a Senasp quer fomentar uma política específica, com característica, especificidade que ela entende como necessária para o país, eles lançam um edital. Então, esses editais selecionam propostas e elas acabam virando convênio. Além dos editais, nós temos também as emendas parlamentares. Então, as emendas parlamentares, elas têm 3 modalidades. Tem a modalidade 90, que é aqui com o coronel, a Senasp compra e doa, mas também nós temos a modalidade 30 para Estado e 40 para municípios. Então, aquele parlamentar, quando ele deseja que a emenda dele seja executada por convênio e não na modalidade 90, onde é até mais célere, mas o parlamentar é o dono da emenda, às vezes ele opta por ser por convênio mesmo. Então, se ele opta que aquele beneficiário daquela emenda tem que executar aquele convênio, aquela emenda mediante convênio, e às vezes o parlamentar ele chega a carimbar a emenda a ponto de dizer qual o objetivo dela. Ele pode dizer que ele quer aquela emenda para comprar um autobomba-tanque. Ele pode dizer que ele quer aquela emenda para construir uma sede de uma determinada guarda, ou um corpo de bombeiro, um batalhão do corpo de bombeiro em São Paulo. Ele que designa qual o objetivo que ele quer com aquela emenda. Dito isso, a gente começa a trabalhar com os entes, elaborando, né, abrindo o programa, ajudando eles a elaborar as propostas, apoiando eles na execução dessas emendas. Então, o convênio ele tem 3 grandes fases. Tem a fase da formalização, que é quando o convênio não nasce convênio, ele chega proposta. A gente vai trabalhando naquela proposta, analisando vários aspectos, tanto os aspectos formais, como os aspectos também específicos, né, técnicos, e também a gente vê a parte de preços também, se aquele preço ele não está exorbitante, ou se ele está muito abaixo, a gente faz toda essa análise. Quando a proposta fica redonda, a gente celebra o convênio, e aí vai para a parte do acompanhamento, a parte da licitação, onde o ente que licita, no caso do convênio, não é a Senasp, o ente licita, faz aquela licitação, manda para a Senasp o aceite de licitação, a gente analisa tudo, se tiver tudo ok, passa o recurso. E aí ele compra. Finalmente ele presta conta. Então, essa que é o ciclo completo do convênio, formalização, acompanhamento, prestação de conta. Essa parte de convênio, ela é um pouco, digamos assim, burocrática, porque todas as regras são baixadas pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos e o MGI, ele baixa as regras para a esplanada como um todo.
Então, às vezes, ele quer flexibilizar uma regra para o MJ, mas ele não pode, porque se ele flexibilizar para o MJ, pode prejudicar o turismo ou pode prejudicar a saúde. Então, as regras são um pouco rígidas. Isso faz com que a gente tenha que fazer o que a doutora Camila fez com muita assertividade, que é uma aproximação com os entes. Então, a gente está fazendo agora monitoramento in loco. Nesses monitoramento in loco, a gente tem um dia inteiro de oficina para os convênios, onde a gente ajuda os nossos parceiros, onde a gente fica ali fazendo uma capacitação customizada, onde a gente pergunta qual que é a sua dúvida, em qual daquelas 3 fases que você tem mais dificuldade. A gente leva especialistas da Senasp que vai discorrer sobre essas 3 grandes etapas que eu falei para o senhor. Vem alguém para explicar sobre formalização, acompanhamento, prestação de conta, e nesse dia todo ali a gente fica ouvindo, dando aula, promove também a escutativa, a gente também fica escutando o ente, vendo quais são os problemas que ele tem. É um dia todo ali ao lado do Estado, ele também pode falar assim, olha, eu quero uma reunião com vocês para eu tratar de um assunto único. A gente também, nesse dia também, a gente reserva um horário na nossa agenda para isso. E quando a gente está no Estado, a gente também convida os municípios que estão ali ao redor, que têm também convênio com a gente, eles também participam dessa capacitação, que é uma capacitação que ela é geral, ela é para todos, não importa se você é da esfera estadual, se você é da esfera municipal, você ali também desfruta dessa capacitação. Então, essa capacitação, ela tem sido, a gente já tem visto muito diferença no nosso trabalho, a gente está vendo um trabalho chegando mais redondo, mas também não foi só isso, a gente também tem a nossa rede interfederativa, que está aqui no ILAB, reunida agora, eu estou aqui falando com o senhor agora, e o pessoal está reunido aqui na sala 424, discutindo o que a gente pode melhorar no nosso processo de pesquisa de preço, que é um dos gargalos que nós temos aqui. Então, sim, o trabalho de convênio é um trabalho bem detalhado, mas essa modalidade, com certeza, tem feito a diferença na política pública dos estados, dos municípios, e fora, né, que é uma chance também do parlamentar ter aquela aproximação com o público dele, de repente ele não só empodera a segurança pública com aquele recurso, mas como ele também chega próximo do seu público, né? Então, vamos dizer assim, que é uma regra de negócio onde todos ganham. Ganha o deputado, ganha o ministério, ganha a sociedade, ganha a política, todos ganham. E é isso, o convênio é um sucesso, desde que as regras sejam devidamente observadas, e é esse o nosso papel agora. A gente está exatamente trabalhando no sentido de fazer com que o ente supere essa dificuldade, ele tenha facilidade de transitar nas várias leis que regem a matéria, para que ele consiga, sim, apresentar uma proposta onde ele pode executar de forma célere e, assim, a gente alcançar a tão desejada política pública. O convênio é uma ação bem mais direta, né, e um pacto ali assumido, né, que é importante, de colaboração, né, de ajuda mútua, sobretudo, em alguns aspectos são importantes. Eu também, até o Eduardo mencionou aqui, que eu acho que é um ponto de situação que a gente precisa também relevar, que é a participação dos corpos de bombeiro. E a gente percebe de maneira muito justa nos últimos anos, né, um direcionamento também de valorização dos nossos colegas do Corpo de Bombeiros, porque a gente fala de segurança pública, fala só sobre polícia, né, a gente tem que ter muito cuidado, e eu vejo que o MJ também, ele tem se orientado e o Fundo Nacional também para valorizar as ações dos corpos de bombeiros, né? Exatamente, Luciano. Veja só que mudanças normativas interessantes. A portaria 685, que trata das áreas temáticas, né, com a chegada da gestão doutora Camila, houve uma análise e foi percebido que os corpos de bombeiros estavam sendo alijados do processo, haja visto o rol taxativo existente na norma, né? Então essa portaria foi reeditada, proporcionando um rol apenas exemplificativo, e mesmo assim que contemplasse mais situações já expositivas, para que servissem ali de embasamento, mas não limitando aquele rol. E aí nós conseguimos trazer os corpos de bombeiros militares de novo para atuação firme. Não bastasse isso, também desenvolvemos um projeto muito interessante, chama-se Manejo Integrado do Fogo, onde nós conseguimos aí fazer um contrato com o BNDES para equipagem dos corpos de bombeiros do Cerrado e Pantanal, inclusive o Distrito Federal também foi beneficiado com isso. Esse projeto ele contemplou 150 milhões de reais do Fundo da Amazônia, intermediados pelo BNDES, e a gente está conseguindo aí entregar uma quantidade expressiva de equipamentos. Em alguns estados, o mais curioso é que eles não tinham sequer um autobomba-tanque florestal. É o caso de Minas, por exemplo, que nos foi reportado. Cada estado contemplado vai receber 10 caminhões de bombeiros, sendo 5 autobomba-tanques florestais
e 5 autobomba-tanques salvamento. Então são equipamentos imprescindíveis para os corpos de bombeiros e que muitos deles não tinham esse equipamento. Também algo da ordem de 170 viaturas, algumas delas até para a Força Nacional de Segurança Pública, que acaba apoiando ali nas situações de crise, entre outros equipamentos que são extremamente fundamentais, como sopradores, mochilas costais, todos produtos com altíssima tecnologia e padronizados ali nas aquisições do Compra SUSP, que tem proporcionado tudo isso. Então é importante também mencionar que todos esses equipamentos adquiridos, eles acabam linkando com o quê? Com a nossa logística, seja de entrega, seja de facilitação para os entes públicos poderem desembaraçar esses bens junto aos DETRANs. E aí eu vou até pegar o gancho e pedir para o nosso Coronel Guimarães falar um pouquinho sobre a logística. É interessante colocar isso, que a logística ela acaba se comunicando com todas as coordenações do Fundo Nacional de Segurança Pública. E aí eu gosto de falar muito daquela tríade da logística, que é prever, prover e manter, acima de tudo. Porque outra frase bem emblemática que a gente usa na logística, que a logística é ela que dita o tempo de permanência da tropa no teatro de operações. E aí, o senhor me permita fazer um resgate desses 2 últimos anos, com a chegada da doutora Camila Pintarelli no Fundo Nacional, e ela, quando se deparou com a logística, com a grandiosidade da logística que o fundo desempenha, ela teve uma ideia muito positiva de ressignificar essa logística. Ela usa muito essa palavra, ressignificar a coordenação de logística. E aí ela traz o Tenente-Coronel Dantas, da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, da minha turma, e um olhar para a logística interna da Senasp. Foi feito todo um processo de reestruturação, de mapeamento processual, de verificar o que é que está funcionando, o que precisava funcionar. E hoje nós conseguimos fazer uma auditoria interna para sanar passivos de anos. Para o senhor ter ideia, nós tínhamos passivos de 2007, estão sendo sanados, aquelas viaturas que foram doadas do Pan-Americano. E hoje, aqui no ILAB, nós fazemos a primeira reunião da rede logística de segurança pública dos estados com o Fundo Nacional de Segurança Pública. Por que eu estou falando isso? Eu até deixo um desafio para a audiência do senhor, independentemente se é da segurança pública ou se é um médico que hoje é diretor de um hospital, se é um advogado que é chefe de um escritório de advocacia. Quem teve nas suas formações a disciplina de logística? Eu sou tenente-coronel da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Fiz 20 anos agora, em fevereiro. E na minha formação não teve logística. Na dinâmica que nós fizemos ontem com o pessoal da rede, ninguém teve formação de logística. Então, uma dessas entregas dessa rede é justamente isso, propiciar esse compartilhamento de experiência, esse compartilhamento de conhecimento para a gente alcançar o sucesso do que a licitação está fazendo, do que os financiamentos estão fazendo, para não ter problema na logística. Porque a gente sabe a dificuldade que é comprar, receber, fazer uma boa gestão contratual, boa fiscalização contratual, e aquele bem ficar deteriorado, ficar parado por falta de transferência veicular, falta de patrimoniamento. Então a nossa ideia é diminuir esse tempo para que esse bem chegue no operador, pro policial, para o bombeiro, para o perito, para o nosso delegado, nosso agente, da forma mais célere possível. Então é algo que a gente está construindo, está sendo feito, é uma diretriz da nossa diretora, estruturar a logística no Brasil para a gente poder compartilhar da melhor forma possível o desenvolvimento com tecnologia, com sabedoria, preservando sempre o erário público. E é isso que a gente tem que falar um pouco aí da logística. Não sei se o senhor tem alguma coisa a mais para perguntar. Não, eu fico impressionado. Obviamente a gente já teve a oportunidade de nos conhecer, né? E sempre que a gente entrevista a doutora Camila, né, a gente faz questão de referenciar
a movimentação que a gente percebe de vocês, né, a devoção, de fato é um sacerdócio, a complexidade, quando a gente pensa, e no meu caso, a experiência na Secretaria de Segurança Pública, aqui do DF, que já tem toda uma complexidade de você fazer esse arranjo com a Polícia Militar, Polícia Civil, Detran, Corpo de Bombeiro. Agora imagina você fazer um arranjo em um país continental como é o Brasil, né? E a gente sabe o peso que é dentro, né? Peso nas costas de cada coordenador, que tem um monte de responsabilidade, né? A gente que está com alguns colegas ali na secretaria aqui do DF, a gente sabe, liga e tal, marca reunião, então eu imagino assim como deve ser o dia a dia de vocês. Então, gostaria aqui, em nome dos profissionais de segurança pública, agradecer o empenho, o apoio de cada um de vocês, né, na gestão capitaneada pela gestão da doutora Camila, o Fundo Nacional, eu sou um defensor, vocês dificilmente, eu quase nunca vão ver, apesar da gente ter que ter um pensamento crítico a respeito daquilo que a gente vê, a gente quer alterar o estado das coisas, né? Nem tudo é perfeito, mas dificilmente vocês vão me ver criticando ações e cada vez mais aquilo que a gente tem feito no nosso canal, né? A gente não pode partidarizar as coisas, não existe cor de camisa, não existe bandeira, a gente vê pessoas hoje, felizmente a gente tem sentido, né, a diminuição no número de homicídios no Brasil, em que pese o número de feminicídios tem crescido praticamente na mesma proporção, que é até um contrassenso, né? Em 2017 tivemos uma redução de 1/3 do número de homicídios, e na mesma proporção se ampliando o número de feminicídios, né? Estamos matando mais as nossas mulheres. Então a gente tem uma guerra lá fora, são pessoas que estão perdendo suas vidas, né? E o impacto de tudo que está sendo construído por vocês na aquisição de equipamentos, e aí vem a questão do profissional de segurança pública, que precisa hoje de equipamentos de qualidade, viaturas, né? O policial passa o dia inteiro na rua, precisa de boas viaturas, precisa de tecnologia, precisa de segurança, né? E aí vem a questão de proteção balística. Então, e a secretaria, o MJ, ele precisa assumir esse protagonismo, alguém precisa assumir esse protagonismo, né? A gente sabe que existe pacto federativo, existem discussões legislativas que são mais partidárias do que efetivas, dentro daquilo que a gente chama de segurança pública baseada em evidência, de ciência policial, de combate eficaz à violência e à criminalidade. E eu sei que nessa gestão, nesses últimos 2 anos, eu sou uma prova inconteste de que o que tem sido construído, e é importante essa fala porque o CONCESP com o ILAB, que tem diferentes governos, diferentes partidos, mas que eles conversam a mesma língua, porque todos buscam o mesmo fim, né? Há divergências, mas encontros como esse, em que os conselhos estão reunidos para aparar as arestas. E o MJ, sobretudo nesse evento, tem tido uma participação muito importante com os conselhos. Então, quando a gente vê a Senasp, né, agora com a nova gestão, né, com o Chico Lucas, a gente vê essa aproximação entre a Senasp e os conselhos, entre as forças policiais, todo mundo ombreado e buscando a mesma coisa, sem competição, independente de cor, né, da orientação política desses profissionais, dos seus governos, né? E é isso que a gente tem que buscar, caminhar junto, integrado, todo mundo de mãos dadas, né? Para que a gente possa, de fato, apresentar algo de concreto para garantir a segurança pública da população brasileira, né? Então, eu agradeço imensamente, né? E agradeço a doutora Camila por ter tido essa ideia ontem, pagado a missão, né? Que num primeiro momento, como é que a gente vai fazer um podcast com 5 pessoas, né? Mas é um desafio, né? 5, 6 comigo, né? Mas foi um desafio, acho que foi produtivo, conheci um pouco mais de cada um. O canal está aberto nas diferentes vezes que a gente esteja, a doutora Camila sabe disso. E se a gente tiver oportunidade depois de fazer um podcast, uma entrevista com cada um dos senhores, me sentirei muito honrado, né? Pelos excelentes profissionais que vocês estão. Muito obrigado pela participação aqui no nosso podcast. Se quiser uma palavra final aí de cada um, ou não, né, ou coletiva, fique à vontade. Só gostaria de agradecer ao senhor que teve essa ideia de trazer para a nossa sociedade
esse conhecimento, a difusão do conhecimento da segurança pública para mostrar para todo mundo que por trás daquele operador de segurança, daquele policial fardado na investigação, nosso corpo de bombeiros, profissional de perícia, que diariamente, de forma diuturna, abnegada, serve à nossa sociedade, mas também tem todo um público, servidores que trabalham lá nos bastidores, também de forma abnegadas, querendo que todo esse processo funcione da melhor forma possível. E graças ao Senhor, conseguiu mostrar um pouquinho desse nosso trabalho do Fundo Nacional de Segurança Pública e nós ficamos muito felizes. Então, a gente gostaria de agradecer, eu particularmente me sinto honrado por estar participando aqui hoje, acompanho muito o canal do senhor, então parabéns e obrigado. Curta, se inscreva e compartilhe. Muito bem, então muito obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês. Esse foi um bate-papo aqui muito interessante. Eu acho que eu vou repetir aqui em outras edições, né, que a gente teve a oportunidade de conversar, diversificar, né, o tempo que a gente tem na feira, que é reduzido, então a gente consegue conversar com mais pessoas. Então fico muito feliz em ter tido esse bate-papo aqui com os grandes coordenadores da Senasp, que tem feito todas essas integras aí no Fundo Nacional com a nossa querida amiga doutora Camila Pintarelli. Forte abraço a todos e até o próximo ILAB.